sendo sempre uma verdade em nossas vidas. Sejam muito bem-vindos e eu quero aqui começar fazendo um agradecimento a todos os nossos novos inscritos aqui no meu canal PR Carlinhos Oliveira. Já chegamos aí a 291 amigos aí. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. E vocês que já são inscritos aqui no meu canal, muito bom estar com todos aqui novamente. Amados, olhando a realidade das igrejas atuais, eu decidi aqui fazer esse vídeo, pois eu tenho aí conversado com muitas pessoas e eu tenho percebido, meus irmãos, o esfriamento espiritual de muitas gente, tá entendendo? Ou de muitas pessoas. E esse esfriamento, meus irmãos, ou esse desligamento de várias pessoas, ele tem um motivo por detrás. Existe todo um contexto a ser verificado, um contexto a ser discutido, sempre olhando para os dois lados da situação. Tanto da pessoa que saiu, tá? Do membro, tá? Ou como de repente foi pelo fato de algum pastor, presbítero, de alguma liderança da igreja. A gente tem sempre que verificar os dois lados. Mas o tema que eu quero falar aqui é a necessidade de um verdadeiro avivamento. Quando nós falamos, meus irmãos, sobre avivamento, dentro da história da igreja, a igreja passou por vários avivamentos, tá? Houve o avivamento do grande despertamento. Você já ouviu falar? Esse avivamento desse grande despertamento, ele ocorreu em duas fases, amados, principais. No século XVIII e no século XIX, lá nos Estados Unidos e também na Europa. Houve também um avivamento lá de Gales, do país de Gales, que foi lá no início do século XX. O país de Gales, meus amados, para que você entenda, ele vivenciou poderoso avivamento. Foi esse avivamento caracterizado por reuniões de orações totalmente espontâneas e de profundo desejo de todos aqueles irmãos de experimentar mais profundo do poder do Espírito Santo. Houve também um avivamento na rua Azusa, lá no ano de 1906, em Los Angeles, onde um grupo de cristãos, irmãos e irmãs, iniciou ali um movimento de oração. E nesse movimento de oração, meus amados, resultou em um poderoso derramamento ali do Espírito Santo, marcando o início do pentecostalismo. Mas, irmãos, o que eu quero trabalhar aqui com vocês, para que nós entendamos, dentro da Bíblia Sagrada, eu quero aqui falar sobre o versículo, sobre segunda a carta aos Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 7, verso número 14. Ele diz assim: se o meu povo que me chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmãos, os contextos ali vividos pela Igreja de Cristo, eles sinalizam uma necessidade urgente por um avivamento. Basta olhar para as igrejas para a gente, infelizmente, ver uma triste realidade que tem prevalecido. E aqui eu não quero generalizar todas, tá entendendo, meus amados? Mas, infelizmente, muitas delas são muito pecados ocultos, mau testemunho, abuso de poder por parte de muitas da liderança, desânimo na vida de muitos crentes, frieza espiritual, entre elas muitas outras coisas, meus irmãos. Então, o que eu entendo? Que os valores do mundo, eles estão minando os arraiais de muitas igrejas, levando com isso o evangelho a uma morosidade e uma mornidão totalmente grande, meus amados. Então, o contexto de muitas igrejas, eles sinaliza ou eles têm sinalizado a morte espiritual. Por isso que nós precisamos de ter um reavivamento da parte de Deus em nossas vidas. Quando nós olhamos muitas igrejas, meus irmãos, e aqui eu quero frisar e ser redundante, não generalizando, há uma crise moral muito grande. Os dias em que vivemos têm revelado de forma totalmente drástica que nós estamos enfrentando uma grande crise moral. Homens e mulheres que têm vergonha de ser honesto e de pregar a verdade,
Conforme fala lá em João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se a verdade vai libertará ou libertará, é porque tem uma mentira por detrás. Hoje, infelizmente, meus irmãos, a mentira, ela tem imperado dentro de muitas igrejas. A família, aonde é para ser uma família coesa, unida, está falida em vários aspectos. Falidas na vida íntima do casal, na vida conjugal, na vida dos seus filhos. Então, os valores morais, que são valores bíblicos, eles estão sendo totalmente solapados por uma mídia, por um sistema mundano, maligno, que prima por fazer o quê? Por aniquilar a missão da igreja de Cristo aqui na terra. E em meio a todo esse contexto, meus irmãos, de pecado, a igreja, infelizmente, tem se desviado da sua rota e tem deixado de temperar e de brilhar. Conforme fala lá em Mateus capítulo 5, versículo 14 e versículo 16. Vós sois o sal da terra. E no versículo 16, que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Nós vemos também, meus irmãos, infelizmente, a religiosidade. Sabemos, claro, que cada denominação ela tem seus estatutos, ela tem as suas regras, humanamente falando. Se você for para a Bíblia, lá em Mateus, capítulo 23, nós vemos uma característica de um fariseu. E hoje existe ainda os fariseus do século 21. Por incrível que pareça. Existe ainda, meus irmãos, muitos simbolismos religiosos que têm se adentrado dentro da igreja, totalmente antibíblicas. São vassourinhas de fogo, toalha ungida, água do Rio Jordão, copos benzidos, tá entendendo? Tudo isso são treinamentos para derrubar as pessoas, tá entendendo? Quem já não viu ali alguns treinamentos de alguns pastores que ensinam a derrubar pessoas com assopros e tanto outros, desvirtuando a genuína palavra de Deus e desvirtuando a fé de muito. Irmãos, nós vemos também no contexto da religiosidade o legalismo, que é um conjunto de regras que são ministradas e inculcadas na vida de muitas pessoas que acabam acabam perdendo a sua essência do que seja verdadeira, aquela vida abundante e uma vida prometida por Cristo. E aí, infelizmente, meus irmãos, o resultado visto são alguns dados estatísticos sinalizando que os evangélicos no Brasil, hoje nós passamos de 40 milhões, que nós poderíamos ter muito mais influência na sociedade, muito mais influência no bairro que está localizado a igreja, mas infelizmente, em alguns casos, pelo mau testemunho de líderes, de pessoas que estão em cima do púlpito, que não conseguem ganhar nem o seu próprio vizinho do lado da igreja. O que se vê é o aumento de pessoas presas em o seu espiritual, muitas delas envolvidas na criminalidade, nas drogas, na prostituição, no adultério. Pessoas que precisam ter um encontro genuíno com Deus, meus irmãos. E, infelizmente, nós vemos alguns pecados que eu posso dizer aqui que são pecados domesticados dentro da igreja. Irmãos, a igreja hoje ela vive um dos momentos mais difíceis em seu contexto aqui na Terra. À medida que os valores morais na sociedade mudam para pior, a igreja de Cristo hoje ela é desafiada a permanecer firme nos valores imutáveis da palavra de Deus, como a igreja ali de Laodiceia passou. Contudo, irmãos, nós somos participantes de uma geração atual, que é uma geração que fala, o que tem? Não tem nada a ver. E o resultado disso, nós vemos que o mundo tem se adentrado dentro das igrejas, que já não faz mais diferença e não se cumpre mais, muitas das vezes, a missão de Cristo. O que a Bíblia fala para nós? O que a Bíblia nos afirma? Se você for pegar Isaías, quando nós pegamos Isaías 59, versículo 1 e 2, ele diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir.
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Forte esse versículo, amados. Infelizmente, essa tem sido a realidade no contexto de muitas igrejas atualmente. Elas precisam de cura, que só virá mediante a um profundo arrependimento, irmãos. As igrejas precisam, pessoas, de ter um arrependimento genuíno. E nós vemos dentro desse contexto o crescimento das seitas, heresias, feitiçarias, misticismos, falácias sendo pregadas dentro da igreja. A Bíblia fala lá no livro de 2 Timóteo, lá no capítulo 4, versículos 3 ao 5. Vamos ler comigo aqui. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sobre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpra o teu ministério. Por que as heresias e as seitas estão aumentando atualmente, amados? A Bíblia já alertou para esses fatos. E entendemos que no contexto do esfriamento e morte espiritual, o povo se perde e sai totalmente da centralidade da palavra de Deus. E o resultado disso, meus irmãos, é a busca por satisfazer os seus próprios desejos. Como a carne é pecaminosa, o homem toma lugar de Deus e se torna prisioneiro dos seus próprios desejos. Efésios, capítulo de número 2, é só ler. Então, este contexto, meus irmãos, ele sinaliza claramente que a igreja precisa urgentemente de ser reavivada por Deus. E o reavivamento traz a igreja de volta à centralidade da palavra de Deus. Uma igreja reavivada, ela tem comunhão com Deus, ela tem comunhão com seus irmãos. Ela se fortalece contra os falsos ensinamentos. Por isso que a igreja está perecendo. Porque Oséias 4:6 fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Colossenses 1:10, frutificar em boa obra e crescer no conhecimento. Mateus 22:29, errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Hoje nós vemos uma falência na oração. As pessoas não têm mais vontade de orar, só lê quando vai para o culto, só ora quando vai para o culto, muitas das vezes. A correria do dia a dia tem levado muitos crentes a uma vida espiritual totalmente rasa. E um dos motivos claros para essa instauração dessa realidade, infelizmente, na vida de muitos, é a falta de oração, amados. É o exercício que nos ensina Mateus capítulo 6:6. Tem sido deixado de lado no contexto de muitas igrejas. Sem uma vida de oração, o distanciamento de Deus, ele é certo. E longe de Deus, nós somos levados à morte espiritual. Olha lá o que fala lá em Marcos capítulo 11:24, que nós temos da oração. Romanos 12:12, Jeremias 33:3, Mateus 6:6. Eu posso te dar aqui mais de 70 versículos falando sobre oração. Mas hoje, infelizmente, a falta de interesse pela palavra de Deus, de conhecer mais a palavra de Deus, ela é muito grande, amados. Aí aqui eu quero fazer uma pergunta reflexiva. Por que um livro tão rico em sabedoria, em história, cada vez mais é deixado de lado e as pessoas só pegam somente para levar para a igreja na quarta, na sexta, na quinta? Por quê? Porque a pressa do mundo moderno que nós vivemos hoje, nós vivemos aí em uma era frenética, onde a busca constante por novidades e a pressão por resultados totalmente imediáticos nos levam a priorizar mais as atividades que nos trazem prazer imediato ou muitas das vezes a satisfação material. Então nós vemos que a leitura bíblica, amado, ela exige tempo, dedicação, reflexão e muitas das vezes é sacrificadas em nome de outras prioridades. Tá entendendo? Então, irmãos, com a chegada do celular, as pessoas têm gastado mais o seu tempo com cultura inútil, assistindo mais os seus TikTok, vídeos de pegadinhas, BBB, fazenda e por aí por fora. Você não é proibido de ver isso aí.
Tá entendendo, meus irmãos? Mas são culturas inúteis, que não vai te agregar valores nenhuma. Então, o resultado visto é o de uma igreja sem conhecimento, uma igreja vulnerável aos ataques de Satanás, uma igreja que está morrendo porque não tem se alimentado da palavra viva de Cristo e que necessita de um reavivamento. Foram literalmente abandonados o primeiro amor, que nem fala lá em Apocalipse 2, verso número 14. A palavra fala: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Estas foram as palavras de Cristo direcionadas à igreja lá de Éfeso. Uma igreja que deixou e abandonou seu primeiro amor. Então, pensar no genuíno reavivamento é ter certeza de que o primeiro amor precisa ser o resultado da gente viver como igreja. Nós precisamos urgentemente, meus amados, resgatar em nós os valores que Cristo mencionou em Mateus 22, do versículo 37 ao 39. Então, o primeiro amor, ele nos faz amar a Deus, amar a nós mesmos, amar ao próximo. O primeiro amor nos faz ser o reflexo de Cristo aqui na terra, de forma límpida. Então, a palavra de Deus nos mostra que o genuíno avivamento é uma urgente e profunda necessidade da igreja atual. Olha Salmo 126, versículos 6 e 4, Salmo 80, versículo 14 ao 15, Isaías capítulo 32, versículo 15, Isaías 35, do versículo 5 ao 8, Isaías 51, 3, Isaías 58, 11. Então, meus irmãos, que os sinalizadores aqui que nós apresentamos possam nos revelar o quanto nós precisamos urgentemente ser reavivado pelo Senhor e pelo Espírito Santo. Que seja esse profundo desejo dos nossos corações. Que o Senhor coloque em nossas vidas o gracioso sopro do Espírito Santo na nossa vida cristã. Tá entendendo, amados? Nem todas as pessoas ou nem todas as igrejas se encaixam dentro desse contexto que eu acabei de abordar. Mas, infelizmente, meus irmãos, é a minoria de pessoas. Tá entendendo, irmãos? Altares estão totalmente quebrados. Altares estão quebrados. E as pessoas não têm mais temor à palavra de Deus. Pastores, presbíteros, diáconos, evangelistas não têm mais amor e temor à palavra de Deus. Mas cuidado que a mão do Senhor vai pesar. Tem que ter cuidado. Porque nós não estamos brincando com qualquer pessoa, nós estamos brincando com Deus, com a palavra de Deus, altares quebrados, pessoas que não vivem o que pregam, pessoas mentindo, pessoas fazendo coisas horrendas, tomando ainda santa ceia, falando da palavra de Deus. A mão de Deus vai pesar, amados. E ai de você se não se consertar. Ai de Deus, irmãos. Ai de você se não se consertar diante da palavra de Deus. Você pode enganar para qualquer pessoa, mas a mão de Deus você não vai enganar. Você não engana. Que Deus tenha misericórdia das vossas vidas. Que o Espírito Santo possa ter misericórdia. Muitos altares quebrados. Muitas pessoas saindo da igreja, muitas pessoas deixando o evangelho por culpa de altares quebrados. Pessoas que estão pregando e não têm mais temor à palavra de Deus. Pessoas que não são verdadeiras, pessoas que são mentirosas. Pessoas que estão mentindo, vivendo uma vida promíscua, mentirosa, em cima de púlpitos. Aí eu quero deixar uma nota de rodapé. Irmãos e irmãs, não olhe para o homem, olhe para Cristo. Se a igreja onde você está não prega a palavra, não vive a palavra, ore a Deus e saia o mais rápido possível dessa igreja. Em nome de Jesus. Isso é uma reflexão, um desabafo de um irmão aqui que está indignado com muitas situações. Que o grande amor de Deus possa ser uma verdade nas vossas vidas. Que o Espírito Santo possa te usar de uma maneira sobrenatural. Que nós possamos viver o evangelho genuíno, a sã doutrina da palavra de Deus. Que o Espírito Santo te abençoe. Em nome de Deus.